A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, ele havia feito uma promessa. Deus havia dito a Abraão que multiplicaria a descendência dele. Deus havia prometido que haveria multiplicação, crescimento. Você observa que quando Jacó ele chegou com a família dele no Egito, era um número pequeno de pessoas. Porém, Deus tinha uma promessa de crescimento. Todas as vezes que Deus tiver na minha e na sua vida uma promessa de crescimento, muitas vezes o cenário será contrário. Humanamente falando, parecia ser loucura que aquela quantidade pequena de pessoas se tornariam um povo tão numeroso, mais numeroso até mesmo do que os egípcios. Muitas vezes olhamos para a história e pensamos: Senhor, como é que a tua palavra vai se cumprir? Senhor, como é que o crescimento vai chegar? Senhor, como é que a porta vai abrir se tudo é contrário? Aí o Senhor está dizendo: eu trabalho no cenário contrário para mostrar que sou eu, Deus, que faço. O nosso Deus, ele permite tudo ser contrário. O nosso Deus, ele permite, humanamente falando, parecer que a promessa não vai se cumprir. Mas a palavra que ele determinou vai acontecer. Quando Jacó chega no Egito, a Bíblia diz que ao todo eles eram aqui 70. E José já estava no Egito. Era uma quantidade tão pouca de pessoas e os egípcios eram tantos do lado deles, irmãos, que eles eram o mínimo. Muitas vezes nós olhamos para a promessa de Deus e para as circunstâncias e pensamos: será que vai ter crescimento? Será que Deus vai cumprir o que ele prometeu? Porque a promessa é muito grande, mas nós somos pequenos. A promessa é muito grande, mas o cenário, humanamente falando, é improvável. E Deus está dizendo: quando eu falo que eu vou fazer algo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o Senhor hoje te encontrou para lhe dizer: vai ter crescimento. Mesmo que tudo seja improvável, acredite na promessa, acredite na palavra, acredite naquilo que Deus falou. Deus fez com que os filhos de Israel se tornassem fecundos no Egito. A Bíblia diz que eles se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que encheu a terra. Quem via Jacó chegando juntamente com os irmãos de José não imaginava que o crescimento seria tão grande. Quem olha para você hoje não tem noção do que Deus vai fazer. Eu vou repetir para alguém entender. Quem olha para você hoje não tem noção do que Deus vai fazer. Deus está dizendo: grande é a promessa. O cenário pode ser contrário, a porta pode estar fechada, a adversidade pode ser grande, mas se eu falei, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Os descendentes de Jacó chegam no Egito em um número pequeno, mas tinha uma grande promessa. Você pode ter um cenário improvável. Você pode olhar para tudo humanamente falando e parecer que não tem saída. Mas o Senhor está olhando para você e está dizendo: uma grande promessa está sobre ti, não esqueça. Maior do que o cenário, rebiante na bacandaraia, é a promessa de Deus. Maior do que a impossibilidade é a promessa de Deus. Porque Deus, irmãos, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Quando nós vemos a multiplicação e o crescimento dos descendentes de Jacó, nós vemos o cumprimento de uma palavra. Nós vemos um Deus que não falhou no que ele prometeu a Abraão.
Nós vemos um Deus que velou sobre a sua palavra para a cumprir, porque ele disse que a descendência de Abraão seria numerosa como o pó da terra. Que a descendência de Abraão seria grandiosa. E o Senhor hoje está falando contigo e ele está dizendo: eu te fiz promessas, mas o cenário é contrário. Eu te fiz promessas, mas hoje você olha e diz assim: humanamente falando é impossível. Eu estou em um lugar improvável. E Deus está dizendo: o Egito também era um lugar improvável, humanamente falando, para crescimento de Hebreu. Mas eu fiz o meu povo crescer dentro do Egito. Quando Deus quer, irmãos, nós crescemos até em cenários improváveis. Quando Deus quer, nós florescemos no deserto. Quando Deus quer, em meio à sequidão, nós ficamos com as folhas verdes e viçosas e ainda damos frutos. Nós precisamos entender que é o querer de Deus, não é sobre nós, irmãos. Não era sobre Abraão, aqui ele já estava morto. Humanamente falando, não era sobre ele, porque ele não poderia mais fazer nada humanamente falando para dar crescimento. O que ele poderia fazer, ele fez: confiar no Senhor e crer na promessa. Aqui não era sobre o Isaac, um crescimento que Isaac poderia trazer, porque aqui Isaac já estava morto. Não era também um crescimento que Jacó poderia trazer, porque aqui Jacó já estava morto. Mas era um crescimento de Deus, porque Deus tinha uma palavra sobre estes homens. E Deus, mesmo depois da morte desses homens, velou sobre a palavra para a cumprir, porque Deus tem uma promessa. Não somente na tua vida, mas na tua casa, na vida dos teus filhos. E o Senhor está dizendo: eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar a tua vida. Eu vou abençoar a vida dos teus filhos. É isso mesmo. O que você tem plantado agora não é somente para você. Muitas vezes pensamos que nós estamos plantando algo para nós mesmos. Mas o Senhor está dizendo: a tua descendência vai colher o teu plantio. Tem pessoas que colherão aquilo que você está fazendo. Seja fiel ao Senhor, porque os teus filhos vão colher. Os filhos dos teus filhos vão colher a fidelidade de Deus. Arrastro e anda candaraia daquilo que você plantou, das orações que você fez. Aqui nós vemos a descendência crescendo, se fortalecendo. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa e houveram homens que acreditaram na promessa de Deus. Quando eu acredito na promessa de Deus e não olho para o cenário, meu irmão e minha irmã, Deus cumpre a palavra dele. Quando eu acredito que Deus é fiel, independente do que eu esteja vivendo, Deus faz acontecer aquilo que ele falou. E ele me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: o que eu te falei está de pé. Irmão, mas passou o tempo, o cenário é improvável. Hoje eu estou em uma terra que, humanamente falando, eu não poderia ter crescimento, eu não poderia ver realmente o milagre acontecer, porque tudo é improvável. Deus está dizendo: é no lugar da improbabilidade que eu te dou crescimento. É no cenário improvável. Nós temos a mania de pensar que tudo precisa estar favorável para Deus fazer milagres acontecer na nossa vida. Nós temos a mania de pensarmos que tudo precisa estar, humanamente falando, no lugar onde a gente pensa que tem que estar para Deus cumprir a palavra dele, mas não é assim. Deus usa cenários improváveis, lugares improváveis, pessoas improváveis para fazer acontecer a palavra dele, porque ele é fiel. E hoje, através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, porque eu não sou homem para mentir e nem filho de homem para me arrepender. Quando eu falo, eu cumpro. Quando eu falo, eu faço a palavra acontecer. Hoje o Senhor te convida a fitar os teus olhos não no Egito, não na quantidade de pessoas, não naquilo que humanamente falando é improvável, mas fita os teus olhos naquele que te chamou. Fita os teus olhos naquele que te fez a promessa. Por quê, irmão? Porque ele é fiel, minha irmã. Porque ele é fiel, meu irmão. Jacó morreu. José morreu, os irmãos de José morreram, mas a promessa continuou de pé, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que falou que daria crescimento à descendência de Abraão continuava firme com a promessa. Porque tem coisas que nós não fazemos com a nossa própria mão, com a nossa própria força, não dá. Tem coisas que mesmo que a gente se esforce, irmãos, mesmo que a gente queira fazer, nós somos limitados e a gente não consegue. Tem coisas que é para Deus fazer. Aqui nós observamos claramente que era para Deus fazer. Aqui nós observamos claramente que o crescimento, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, quem estava dando era o próprio Deus.
O próprio Deus fez com que os filhos de Israel fossem mais fortes e mais numerosos do que os próprios egípcios, porque isso só quem faz é Deus. Versículo de número 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aqui você está vendo o faraó dizendo: aqueles que chegaram com 70 irmãos, aqueles que eram em uma menor quantidade, aqueles que pareciam ser inofensivos, aqueles que pareciam que não ia ter crescimento e que não ia dar em nada, agora estavam mais numerosos e mais fortes, porque Deus, ele confunde, porque Deus, ele trabalha dando crescimento. Olha você olhando para o cenário e pensando que nada vai mudar. Olha você olhando e dizendo assim: a palavra não vai cumprir, o propósito não vai acontecer, o que eu tenho é muito desfavorável. E Deus está dizendo: a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, rabasto Candará, é o suficiente para o que eu tenho na tua história. Você não precisa que tudo esteja favorável. O que você precisa, meu irmão e minha irmã, é acreditar na palavra. É se apegar à palavra, lembrando: Deus é fiel para cumprir a palavra. Deus é fiel para fazer acontecer o que ele disse. Deus é fiel para trazer cumprimento, rasturianda candará, é o que ele falou. Deus tinha uma promessa, irmãos, sobre a descendência de Abraão. E a promessa de Deus se cumpriu. Deus está dizendo: a promessa não é só tua, mas se estende na tua casa, mas estende na vida dos teus filhos. Aí você olha e diz assim: mas irmão, humanamente falando é impossível. E Deus está dizendo que é impossível para mim. Peguei um povo tão pequeno, levei para um lugar improvável, permiti eles estarem ali, porque quando Jacó desce ao Egito foi com a permissão de Deus. E Deus havia dito a Jacó que Jacó poderia ir. Sobre ele tinha uma promessa de uma numerosa descendência. E quando Deus, irmãos, ele lança uma palavra, ele não volta atrás. A palavra dele não volta vazia. Então Deus traria o cumprimento da palavra. Deus faria acontecer o que ele falou. Declare comigo: o meu Deus não deixa a palavra dele voltar vazia. Ele é fiel. O meu Deus não deixa a palavra dele voltar vazia. Ele é fiel. Toda aquela geração dos filhos de Israel, no caso aqui dos próprios filhos de Jacó, morreram, mas a promessa continuou de pé. A promessa continuou viva e os descendentes estavam ali se multiplicando, se fortalecendo, Deus dando crescimento, porque Deus tinha uma palavra. Tudo pode parecer improvável, meu irmão e minha irmã, mas acredite na palavra. Abraão creu na palavra, Isaac creu na palavra, Jacó creu na palavra, e a palavra se cumpre. Uma numerosa descendência estava aqui, irmãos, diante dos egípcios. Por quê? Porque Deus multiplicou o seu povo, porque Deus lançou a palavra, porque Deus arrasta o candaraia. Ele falou, e quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Eu sirvo a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Os propósitos de Deus não passam. As promessas de Deus não falham. Ele é fiel. O que nós precisamos fazer é confiar. Porque no Egito ou em Canaã, Deus dá crescimento. Em Babilônia, Deus faz arrasto candaraia, com que a promessa dele permaneça de pé. No Egito, Deus faz com que a promessa dele permaneça de pé. Não importa onde você esteja, se você está em cativeiro, se você está em deserto, se você está no Egito, se você está em Babilônia, se você está em terra difícil, o Senhor está dizendo para você hoje: a minha palavra, ela se cumpre. Os filhos de Israel passaram por aflições. Os filhos de Israel passaram por dores, mas Deus não deixou eles serem reduzidos a nada, porque Deus tinha uma palavra, porque Deus tinha uma promessa. E é esta promessa que tem que lhe sustentar. É nesta promessa que você tem que confiar. É nesta promessa que você tem que acreditar, sabendo que Deus não erra, sabendo que Deus não falha, sabendo que Deus é fiel. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é fiel. Ele não erra, não tarda e nem falha.
Eu sirvo a um Deus que é fiel. Ele não erra, não tarda e nem falha. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. Por quê, irmã? Porque eles tinham uma promessa. Todas as vezes que você tiver uma promessa, meu irmão e minha irmã, pode saber que Deus, Ele vai armar o cenário para o cumprimento da promessa. Deus vai mexer onde preciso for. Deus vai movimentar o que preciso for. Deus vai trabalhar aonde preciso for, vai abrir a porta onde preciso for, mas a palavra dele vai se cumprir. A promessa dele, ele vai fazer acontecer, porque ele é um Deus fiel, justo e poderoso, que multiplicou os descendentes de Israel no Egito, e ele vai trazer multiplicação para a sua vida. E ele vai trazer porta aberta, e ele vai trazer libertação, restauração, saúde. O que ele te prometeu, ele vai fazer acontecer. Porque Deus continua sendo fiel. Um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus de palavra. Um Deus que cumpre o que ele diz. Se apegue à palavra. Não se apegue ao cenário. Humanamente falando, o cenário era totalmente improvável. 70 era uma quantidade muito pouca. Mas Deus multiplicou a ponto dos filhos de Israel se tornarem mais fecundos, se tornarem mais numerosos, mais fortes do que os próprios egípcios. Sabe o que é isso, irmãos? O Deus que trabalha de maneira que a gente fica impactado. E é assim que Deus vai trabalhar, trazendo um grande crescimento, te deixando impactado, impactada, diz o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio na tua fidelidade, eu creio no teu agir, eu creio no teu zelo para conosco. O Senhor é fiel, meu Pai, e o Senhor cumpre a tua palavra, porque quando o Senhor, meu Pai, lança uma palavra no nosso cenário, geralmente ele é improvável, humanamente falando, é impossível da tua palavra se cumprir, mas nós precisamos nos apegar àquilo que o Senhor falou. O cenário pode ser contrário, rabasturianda candaraia, tudo pode ser improvável, mas se o Senhor lançou a palavra, o Senhor vai fazer ela se cumprir, o Senhor vai fazer ela acontecer. Obrigada pelo cumprimento da tua palavra, obrigada pelo cumprimento das tuas promessas, porque o Senhor não falha naquilo que o Senhor nos prometeu, mesmo que hajam aflições, dificuldades, impossibilidades, portas fechadas. O Senhor continua sendo o mesmo fiel, que cumpre a tua palavra. Foi o Senhor quem deu crescimento aos filhos de Israel no Egito. E eu sei, Pai, que é o Senhor quem vai trabalhar. Ah, meu Deus amado, em meio à impossibilidade, em meio à porta fechada, em meio ao problema. É o Senhor quem vai fazer o impossível acontecer. É o Senhor quem vai trazer o crescimento. A palavra que o Senhor falou vai se cumprir. O teu nome será glorificado, porque tu és um Deus fiel. Rasturianda candaraia. Vai trabalhando de maneira especial. Vai agora, meu Pai, trazendo aquilo que os teus filhos precisam como cumprimento da tua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel, meu Deus amado, que vai cumprir a palavra não somente na vida dos teus filhos, mas na vida dos filhos deles, nas gerações deles, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, eu creio que o Senhor vai fazer para conosco, que vai abençoar, vai multiplicar, vai dar crescimento, não somente a nós, mas aos nossos também. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem
declara em Jesus Cristo que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso e quando Ele lança uma palavra, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Quem trouxe um grande crescimento, uma grande multiplicação para os descendentes de Jacó foi o Senhor. E assim o Senhor fará na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir, pois Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Não olhe para o cenário, não olhe para as circunstâncias, mas creia que o Deus que te fez a promessa é fiel para trazer o crescimento, para trazer a bênção que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.